Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta no nosso projeto 30 minutos diários, aprovação PGE, comigo, Gustavo Faria, para mais uma vez trabalhar o direito processual civil, tendo aqui dedicado a esse encontro de hoje um assunto de extrema relevância, que é o assunto da boa-fé objetiva e as suas figuras parcelares. O material para você me acompanhar nessa aula de hoje já está acessível aí pela descrição do nosso vídeo. Peço licença aqui para compartilhá-lo com vocês, para deixarmos nossa apresentação mais dinâmica e fazer desses 30 minutos aqui um momento de aprendizagem intensa sobre esse assunto. Boa-fé objetiva e suas figuras parcelares do processo. Vejam, pessoal, quando a gente fala na boa-fé, é claro que vem em mente de forma imediata e deve vir o artigo 5º do CPC, que fala que aquele que de qualquer forma participa do processo, perceba, extensível a todos os sujeitos do processo, deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Bom, ainda em linhas mais subjetivas, né, depois a gente densifica um pouco mais o princípio, claro que ele diz respeito a uma função que estabelece uma exigência de lealdade no processo, né? Estabelece a exigência de comportamentos probos, comportamentos éticos a todos os atores, a todos os personagens do processo, restringindo ou mesmo proibindo condutas que possam, de alguma forma, ser atentatórias à dignidade da justiça. Costuma-se perquirir acerca da matriz constitucional desse princípio, onde ele se encontraria a título de fundamento constitucional, a par de algumas divergências doutrinárias, pessoal. Na visão do Supremo, a boa-fé ela pode ser extraída da própria garantia do devido processo legal, que exige um dever geral de lealdade, um dever geral de ética, né? Uma condição ou como condição para aquilo que se denomina de processo justo, né? O chamado fair trial. Vejam, o próprio Supremo já teve a oportunidade de fazer essa conjugação da boa-fé com o fair trial, o devido processo legal, como nesse acórdão que trago aqui para vocês, onde ele diz que o princípio do devido processo legal representa essa exigência de fair trial, de um julgamento justo, né? No sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais, como condição indispensável para a correção e legitimidade do conjunto de atos, relações e processos jurisdicionais e administrativos. Bom, ainda dentro dessa linha mais introdutória, né, sobre a boa-fé, como essa exigência de lealdade, essa exigência decorrente da própria cláusula do devido processo legal, vale a pena destacar um ponto para o qual as bancas têm sempre se voltado, que diz respeito à ideia de que a boa-fé a que se refere o código, a que se refere o direito processual, é a boa-fé objetiva. Sempre que se fala em boa-fé objetiva, o que se quer dizer com isso é que, aqui no processo, nós vamos fazer a análise da boa-fé tendo em vista o comportamento da parte e não a sua intenção. Pouco importa se a parte tinha ou não a intenção de, por exemplo, atentar contra a dignidade da justiça. Se ela incorre naquela conduta, naquele tipo, se ele pratica aquele comportamento, nós então, eventualmente, aplicaremos alguma sanção, configuraremos então uma conduta ímproba, desleal, que contraria a ideia da ética no processo. Sobre o tema a propósito, vejam, temos até um enunciado do Conselho da Justiça Federal, segundo o qual a verificação da violação à boa-fé objetiva dispensa a comprovação do ânimos do sujeito processual. Repito, a boa-fé objetiva é aquela que não leva em consideração a intenção do sujeito, mas apenas a sua conduta, a exteriorização do seu comportamento. Tá claro? Tá claro? E vejam, atualmente, pessoal, o direito processual, especialmente o direito processual civil, com base nas construções já de longa data do direito material
sobre a boa-fé objetiva, tem estudado alguns desdobramentos desse princípio, simbolizados esses desdobramentos em algumas locuções que foram criadas ao longo dos anos pela doutrina, que muitos chamam de figuras parcelares da boa-fé objetiva. Repito, tem gênese no direito material, mas tem estendido esses tentáculos aqui para o direito processual. E quais são essas figuras parcelares, esses desdobramentos de uma ideia geral de boa-fé objetiva? Temos conhecido essas figuras como as figuras da suppressio e surrexio, venire contra factum proprium, a figura do tucoc e, por fim, duri to mitigate the loss. Vamos falar de que forma isso tem se estendido ao direito processual civil, te mostrar como isso vem sendo cobrado nas provas atuais, para que a gente possa fechar esse nosso encontro de hoje com uma visão renovada sobre o tema. Então, começando, pessoal, pela ideia de suppressio e surrexio. Naturalmente, vamos começar com uma reflexão sobre a suppressio. O que é a suppressio? Pessoal, em certas situações, a parte ela pode deixar de exercer um direito, ela pode deixar de exercer uma faculdade processual ao longo do tempo. A parte se omite. E ao se omitir, deixando de exercer aquela faculdade processual ao longo do tempo, ela acaba criando na parte contrária uma legítima expectativa de que aquele direito não seria mais exercido. E em virtude dessa omissão, a palavra-chave aqui é essa, tem-se a perda daquela oportunidade de se exercer o direito, de se praticar o ato. E a isso a gente dá o nome de suppressio. A suppressio, então, que é a perda da oportunidade de se praticar um ato, tendo em vista uma omissão pela parte contrária, que acabou gerando uma expectativa legítima de que aquela faculdade processual não seria mais exercida. Um ótimo exemplo, o melhor para vocês, de suppressio, ocorre no âmbito do direito processual quando a parte, mesmo ciente de uma nulidade, mesmo ciente de um vício processual, ela não a alega. Ela não alega a nulidade em juízo na primeira oportunidade que poderia fazê-lo. E ela faz isso de forma estratégica, guardando essa carta na manga, vamos dizer assim, né? Guardando essa carta na manga para alegá-la futuramente, caso tenha uma decisão desfavorável. Então, caso seja mais conveniente fazê-lo no momento futuro. E esse comportamento omissivo de não alegar o vício na primeira oportunidade, como disse, gera uma legítima expectativa nos sujeitos processuais de que aquela nulidade não seria alegada. E aí, faz-se com que se reconheça a perda do direito, a perda da oportunidade de se ver reconhecida aquela nulidade quando eventualmente ela for suscitada. É o que se tem denominado de nulidade de algibeira. Vejam, Superior Tribunal de Justiça, já de longa data, inclusive em julgados recentes, como esse aqui do informativo 741, fazendo menção à questão, dizendo que a jurisprudência dos tribunais superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira. E o que é essa nulidade? É aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, olha quem está aqui, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Tá claro? Tem se entendido, a propósito, que aqui a suppressio, a perda da oportunidade de se exercer essa faculdade processual, atingiria até mesmo nulidades absolutas, Vejam, há inclusive julgados do STJ, cito aqui para vocês, um de 2020, onde ele reforça que essa perda atingiria inclusive hipóteses de nulidades absolutas que não tenham sido eventualmente suscitadas. Vejam, pessoal, sobre a suppressio, você pode, apenas para decantar esse conteúdo, passar comigo por essa alternativa aqui dessa prova de Ministério Público envolvendo o assunto, só para a gente ampliar um pouco mais aqui nosso conhecimento, tocar em algum ponto pelo qual não passamos, quando se diz
que, em atenção ao princípio da ampla defesa, segundo o entendimento do STJ, o sistema processual civil brasileiro não admite o instituto da suprécio? Admite, né? Ou renúncia tácita de um direito ou de uma posição jurídica pelo seu não exercício com o passar dos tempos, podendo a parte alegar a nulidade de ato processual a qualquer tempo. Então, errada, porque o STJ admite o instituto da suprécio e aí, então, desencadeando essa perda da oportunidade de se arguir a existência de uma nulidade quando isso não foi feito a tempo e modo. Ok? Muito bem. E a surrécio? Vejam. Pessoal, se a suprécio é a perda de uma faculdade processual em decorrência do seu não exercício ao longo do tempo, a surrécio é chamada de a outra face da moeda. A surrécio é a aquisição, é o surgimento de um direito em decorrência do não exercício pela parte contrária do direito que lhe incumbia. Então, ou que lhe era facultado. Se a parte deixa de exercer uma faculdade processual e perde o direito em virtude dessa omissão, isso gera na parte o quê? Gera na parte contrária o surgimento, a aquisição de um direito contraposto. Vamos melhorar isso. Começa comigo, só por essa ideia mais geral, aqui do professor Daniel Canacchione, quando ele lembra que, como define professor Cristiano Chaves, é possível dizer que a suprécio, uma coisa está intimamente ligada à outra. É o fenômeno da perda, supressão de determinada faculdade jurídica pelo decurso do tempo. Agora atenção, ao revés da surrécio, que se refere ao fenômeno inverso. Por isso que a gente costuma dizer que a surrécio é a outra face da moeda da suprécio. Isto é, o surgimento de uma situação de vantagem para alguém em razão do não exercício por outrem de um determinado direito. Deixa eu te dar um exemplo, inclusive de um julgado recentíssimo de informativo do STJ, em que no plano do direito material a ideia da surrécio veio à tona. O próprio STJ referindo-se expressamente a surrécio. Num caso em que um plano de saúde perdeu a oportunidade de excluir um determinado segurado, e em virtude da perda da oportunidade do plano de saúde de excluir aquela pessoa, suprécio, nasceu um direito, foi adquirido um direito por aquele cliente, por aquele consumidor, de se manter no plano em virtude da omissão daquele ente, daquela pessoa jurídica. Vejam, aqui no informativo, edição especial, um informativo de férias do STJ, ele contou o seguinte: na hipótese, o recorrente, pessoa idosa e portadora de deficiência, a despeito de previsão contratual, permaneceu inserido no plano de saúde, na qualidade de dependente da titular, por mais de 7 anos. Atenção, sem qualquer oposição por parte da operadora. Suprécio, perdeu o direito de excluí-la. E qual que é a outra face da moeda? A surrécio. Particularidade que, de modo excepcional, autoriza a incidência do Instituto da Surrécio, de modo a permitir a manutenção de tal beneficiário no plano de saúde. Por isso que dissemos, se a suprécio é a perda de um direito em decorrência do não exercício daquele direito ao longo do tempo, a surrécio é a aquisição, é o surgimento de um direito em favor da parte em decorrência do não exercício daquele direito. Vou te dar um outro exemplo agora mais voltado para o direito processual, de que forma isso poderia aqui tangenciar a nossa disciplina. Vejam, por exemplo, aqui o professor Pablo Stolze, ele diz o seguinte, fazendo essa dobradinha, suprécio e surrécio. Com efeito, se, de um lado, um dos contratantes viu suprimido, olha suprécio, o seu direito à percepção de valores a título de correção monetária, o outro se tornou titular do direito de não se submeter àquela cobrança. Suprécio, surrécio. O mesmo raciocínio é aplicável no que se refere à multa diária. Se o credor teve suprimido, suprécio, o seu direito ao recebimento do valor da multa, que incidiria no período em que se configura aquela conduta omissiva,
aquele a quem a multa foi imposta adquiriu um direito, tornou-se titular do direito de não ser compelido a pagar a quantia respectiva. Suprécio, surrécio. Tá claro? Muito bem. Próxima figura parcelar da boa-fé que quero debater com vocês, que é a venire contra factum proprium, pessoal. Venire contra factum proprium, que decorre da adoção de comportamentos contraditórios no processo. A palavra-chave aqui é contradição. A parte ela exerce uma situação jurídica X que é absolutamente desconforme com um comportamento anterior, quebrando uma expectativa de coerência gerada na parte contrária, né? A parte, então, pratica um ato que não guarda uma relação de conformidade, de coerência com um ato anterior. Na verdade, isso é muito parecido com o que a gente já conhece aí com a ideia de preclusão lógica, não é isso? Que é a perda da faculdade de exercer um direito processual, tendo em vista que aquele ato que eu quero praticar é incompatível com o ato anterior, ou seja, adoção de comportamentos contraditórios no processo. É o exercício de uma situação jurídica em desconformidade com um comportamento anterior. Não é isso? Sobre o tema, é como o STJ diz. Trata-se de contradição de comportamento da parte, doutrinariamente conhecido como venire contra factum próprio. Situação em que se cria uma expectativa por uma das partes em razão de conduta indicativa de determinado comportamento futuro do outro litigante, na qual haverá desrespeito à boa-fé, olha ela aqui, quando vier a ser praticado um ato contrário ao previsto, com surpresa e prejuízo à contraparte. A gente pode encontrar venire contra factum proprium no processo em diversas situações. Inclusive o próprio CPC pode nos trazer alguma ideia sobre isso. Por exemplo, quando no artigo 1000 o Código fala que a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Ora, se eu aceito a decisão e posteriormente recorro, isso é venire contra factum próprio. Isso é a adoção de comportamentos contraditórios no processo. A boa-fé objetiva não permite a prática desses atos que quebrem uma expectativa de coerência dos sujeitos do processo. É uma preclusão lógica, convenhamos, né? Só que tem se usado muita ideia aí de venire contra factum proprium no contexto da boa-fé objetiva. Veja outro exemplo. Não tem interesse recursal o autor que, requerendo desistência do processo, argue contra a decisão homologatória que mudou de opinião. Poxa, o cara desiste, aí depois o juiz homologa, vem a parte recorre dizendo que não concorda com a homologação porque mudou de opinião. Isso então quebra essa legítima expectativa, né, de comportamentos coerentes ao longo do processo, né? Quebra essa expectativa de coerência que se gera em todos os sujeitos do processo. Ou ainda, vejam, a atuação jurisdicional, diz esse interessante acórdão, veda a adoção pela parte de comportamentos contraditórios, venire contra factum próprio. Pelo quê? Olha o que o recorrente fez. Ele atuou em juízo, efetuando o pagamento das custas, o que evidenciou a dispensa da gratuidade da justiça. Então, se a parte pediu gratuidade e posteriormente recolheu as custas, isso é um comportamento contraditório. Isso, então, encerra venire contra factum próprio, que viola a boa-fé objetiva. E só para fechar, um julgado mais recente, vejam, em 2021, o STJ dizendo que, no caso concreto, o comportamento da parte autora era manifestamente contraditório e incompatível com a tutela da confiança. Por quê? Porque ele pactuou uma transação, conferiu expressa quitação geral e, em seguida, de modo oposto ao primeiro comportamento, ajuizou uma ação condenatória incompatível com o acordado. Então, também venire contra factum próprio. Tá vendo? Muito bem. Esse tema pode ser visto como foi aqui na prova da Procuradoria da República, quando se disse assim, que o princípio da boa-fé objetiva, olha como a gente nunca sai, né? A gente nunca perde o centro aqui, que é a boa-fé objetiva.
proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual. Certinho, tá claro? E apenas por fim, quanto a essa figura parcelar da venire, lembrar que a vedação do comportamento contraditório aplica-se ao órgão jurisdicional. É o entendimento aqui doutrinário do enunciado 376 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis. Afinal, o artigo 5º, lá no começo da nossa aula, foi muito claro, né? Ao dizer que aquele que de qualquer forma participa do processo deve-se, então, respeitar ali o princípio da boa-fé objetiva. Não é isso? Quer exemplos já interessantes e já inclusive cobrados em provas anteriores de comportamentos contraditórios do juiz, o que então viola a boa-fé, venire contra factum próprio? Olha esse primeiro. O juiz, nesse caso, homologou uma convenção pela suspensão do processo, criando nos jurisdicionados uma legítima expectativa de que o processo só voltaria a tramitar após o termo final do prazo convencionado. E o que aconteceu? Vejam, por óbvio, não se pode admitir que logo em seguida seja praticado um ato processual de ofício, qual seja a publicação de uma decisão pelo juiz, e, ademais, considerá-lo como termo inicial do prazo recursal. Isso é a adoção de comportamento contraditório pelo juízo, que homologa uma convenção de suspensão e logo em seguida pratica um ato de ofício, publica uma decisão e considera aquela publicação como termo inicial do prazo. Inclusive, a propósito, uma questão da prova da magistratura do Rio de Janeiro, em 2016, valeu-se desse julgado para criar uma questão específica. Se alguém tiver interesse, me chama lá no Instagram ou escreve aqui nos comentários que eu encaminho a questão feita aqui nessa prova de magistratura sobre esse julgado. Agora, tão importante quanto esse julgado, que desagou numa questão, é um próximo que também trata de uma situação muito clássica de venire contra factum proprium pelo juízo, que é quando o juízo diz que dispensa a produção de outras provas, por entender que o processo está maduro para julgamento, e aí ele julga o pedido improcedente, por exemplo, por falta de provas. Ora, se foi o próprio juiz que disse que o processo estava em condições de imediato julgamento, um pedido sendo julgado improcedente por falta de provas, sim, induvidosamente, configura cerceamento de defesa em virtude da adoção de um comportamento contraditório. Sobre o tema, vejam, lembra sempre o STJ em inúmeros julgados que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de uma prova, requeridas oportuna e justificadamente pela parte, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Isso é venire contra factum proprium. Tá ok? Suppressio surrécio, venire contra factum proprium, e a próxima figura parcelar da boa-fé objetiva, a figura do tucoque. O que é o tucoque? Tucoque, pessoal, ocorre quando o sujeito ele viola uma norma jurídica e, posteriormente, ele tenta tirar algum proveito dessa violação. Num comportamento, claro, que viola a boa-fé justamente por causar uma surpresa indesejada à parte contrária, atentando ali contra aquele valor confiança, não é isso? Frustrando mais uma vez as legítimas expectativas que foram criadas. Repito, o sujeito viola uma norma e depois tenta tirar proveito dessa situação. Deixa eu ilustrar. Um exemplo muito comum no âmbito do direito material está lá no artigo 180 do Código Civil, que eu vou projetar para vocês. A gente tem o tucoque aqui muito bem, muito claro nesse contexto. O artigo 180 que fala daquela situação em que um menor oculta a sua idade, ou mesmo declara ser maior, ele mente, e depois, para tentar se eximir de alguma obrigação, ele invoca a sua idade, a sua menoridade, fazendo então, capitulando essa ideia de tucoque, porque ele viola uma norma jurídica e depois tenta tirar proveito daquela situação.
Veja quando o artigo 180 do Código Civil, que é de onde tudo isso nasce, né? É do direito material que a gente está importando essas figuras parcelares. Ele diz que o menor, entre 16 e 18 anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade, se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Então você teria uma situação aqui de tucoque, essa situação de uma parte que viola uma norma e depois tenta se aproveitar disso, né? Ou ainda, num caso, por exemplo, de exceção de contrato não cumprido, né, em que aquele que não cumpriu sua obrigação no contrato exige que a outra parte o faça, não é isso? O artigo 476 do Código Civil lembra que nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Então, isso também seria um caso aqui de tucoque lá no âmbito do direito material, né? Essa situação de atentar contra o valor confiança, frustrar legítimas expectativas por alguém que viola uma norma jurídica e depois tenta se aproveitar, tenta tirar proveito daquela situação. E no âmbito do direito processual, essa situação aqui de exceção de contrato não cumprido pode ser encontrada. Se me pedisse, fala sobre tucoque no âmbito do processo, eu faria essa ponte aqui, ó, do 476 do Código Civil com o 787 do CPC, que também trata da ideia de exceção de contrato não cumprido. Quando o artigo 787 fala que se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação, senão mediante contraprestação do credor, este deverá provar que adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo. Então, num caso como esse, estaríamos diante ali de uma situação de tucoque, essa situação de causar surpresa à parte contrária, né? Causando ali um prejuízo indesejado por alguém que viola uma norma e tenta de alguma forma tirar proveito disso. Vejam, é como lembra aqui, por exemplo, mais uma vez o professor Pablo Stolze, que os dispositivos cujos enunciados opõem óbices a surpresas inconvenientes, aplicando com isso o tucoque, contém regras de concretização do nosso princípio da boa-fé objetiva. Em outras palavras, o que se quer por meio do tucoque é impedir o ineditismo indesejável e perturbador do equilíbrio que deve reger a dinâmica das relações jurídicas, inclusive da relação jurídica processual, ok? E Gustavo, que diabo de tucoque é isso? De onde vem isso, né? Apenas por curiosidade. Vejam, né? Tucoque deriva da expressão de Júlio César ao notar que seu filho adotivo, Brutus, estava entre os que atentavam contra sua vida. E aí Júlio César disse, né? Tucoque fili, né? Ou tucoque brute fili mi. Até tu, Brutus. Então vem essa ideia aí, justamente de ineditismo, de surpresas indesejadas. Ok? Muito bem. E para fechar o nosso encontro, a quarta e última figura parcelar da boa-fé objetiva, que é o duty to mitigate the loss, o dever de mitigar, o dever do interessado de atenuar o seu próprio prejuízo, né? Agindo de forma hábil, agindo de forma pertinente, diligente, né? Para evitar o agravamento de suas perdas. Então, o dever de mitigar os próprios prejuízos. Isso vem também do direito material, né? O STJ de longa data, no contexto das relações contratuais, por exemplo, né, e também extracontratuais, destacando que o princípio duty to mitigate the loss conduz a uma ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, olha quem está aqui, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas. Então, a ideia de dever do credor de mitigar os próprios prejuízos, o dever de um interessado, vamos colocar assim de forma mais geral, de atenuar suas próprias perdas, né? Agindo de forma hábil, agindo de forma rápida, diligente,
para evitar o agravamento da sua situação, tem essa raiz muito clara no âmbito da boa-fé objetiva trabalhada pelos civilistas, né? Você encontra no Código Civil uma série de dispositivos que conduzem a uma ideia de dever de mitigar as próprias perdas. Por exemplo, veja o artigo 771, é um ótimo exemplo, que diz: sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, tem que informar, logo que o saiba, e tomará providências imediatas para minorar-lhe as consequências. Olha que ótimo exemplo de dever do interessado de mitigar as próprias perdas, atenuar o seu próprio prejuízo. Sobre o tema, o próprio Conselho da Justiça Federal tem um enunciado que diz que o nosso princípio da aula de hoje, o da boa-fé objetiva, deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo. Gustavo, e no âmbito processual? Afinal, a questão aqui não é processual? Sim, você pode imaginar a aplicação dessa figura parcelar da boa-fé objetiva, do duty to mitigate the loss, por exemplo, num contexto em que a parte perde o direito ao recebimento de uma multa, sabem, as astrentes. Então, a parte que primeiramente poderia se ver na condição de receber uma multa, a multa judicial, a astrente, ela pode, por exemplo, perder esse direito, ou mesmo ter reduzido o valor a que fazia jus, em razão de se configurar no processo uma situação em que a parte demorou excessivamente para comunicar ao juízo que aquela decisão estava sendo descumprida. Veja como ele não cumpriu o dever de atenuar suas próprias perdas, né? Porque, repito, ele demora excessivamente a comunicar ao Poder Judiciário que a parte não está cumprindo a decisão, num claro objetivo de se enriquecer, de acumular uma multa milionária. Então, isso pode desencadear uma redução do valor. O Superior Tribunal de Justiça está atento a isso, né? A esse tipo de conduta que viola a boa-fé objetiva, daquele que não respeita o dever, não cumpre o dever de atenuar seus próprios prejuízos. Sobre a questão da multa, especialmente, vejam, é como ele diz nesse julgado: eventuais alterações do valor da multa coercitiva exige do magistrado ter como norte alguns parâmetros. Um dos parâmetros que pode levar à alteração do valor da multa é justamente, segundo as palavras do próprio STJ, o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo. E ele faz aqui menção ao duty to mitigate the loss. Tá claro? Então, pessoal, peço muito cuidado a vocês com essas chamadas figuras parcelares da boa-fé objetiva, né, que é algo que vem do direito material e se irradia aqui cada vez mais para o direito processual, em especial depois que o artigo 5º do CPC passou a falar expressamente na boa-fé, tá bom? Então, cuidado, a ideia central da boa-fé, o fundamento constitucional, a ideia de que a boa-fé que se postula aqui é a objetiva, a que não leva em consideração o ânimos, a intenção do sujeito, e, por fim, as 4 figuras parcelares, né? Suppressio surressio, venire contra factum proprium, tucoque e o duty to mitigate the loss. Deixe seu comentário aqui no nosso vídeo, me adicione lá no Instagram, vamos trocar uma ideia, me dê o seu retorno, me diga o que achou dessa aula, se a gente continua nessa toada, ficaria muito satisfeito em contar com a sua participação, ok? Até uma próxima oportunidade, pessoal. Bons estudos, um abraço.